noite, irmãos. Mais uma quarta-feira aqui reunidos. Boa noite, irmãos. Mais uma quarta-feira aqui reunidos para o nosso estudo do Evangelho. Hoje vamos falar ainda do capítulo 20, os trabalhadores do Senhor. Fazendo a nossa prece inicial. Então vamos nesse momento levar os nossos pensamentos ao alto em forma de gratidão por mais uma quarta-feira onde possamos estudar a palavra do Senhor, a palavra que nos conforta, a palavra que nos orienta. Agradecer ao Mestre sempre por esses ensinamentos que Ele nos trouxe, para que possamos aprender e seguir e evoluir como pessoas, como almas. Obrigado, Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, esse livro da vida, que possamos melhorar a cada momento, a cada dia, agradecer as intuições, a espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha, que sempre nos orienta, nos afastando, nos alertando do mal, e que possamos juntos trilhar esse caminho do amor e da caridade. Que assim seja. Os trabalhadores do Senhor. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que trabalham no campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles que disserem a seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir nossos esforços, para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Porque Ele vai dizer: venham a mim, vocês que são bons servidores, que souberam calar seus melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que por suas divergências vaidosas retardaram a toda a colheita. A tempestade virá sobre eles e serão levados no turbilhão, e nessas horas irão clamar: piedade, piedade, Senhor. E ele lhes dirá: por que me pedem piedade, vocês que não tiveram piedade para com seus irmãos, que recusaram estender a mão ao fraco e o colocaram em situação ruim em vez de socorrê-los? Por que pedem piedade, vocês que procuraram a sua recompensa nos gozos terrenos e na satisfação do orgulho próprio? Já receberam sua gratificação de acordo com a sua vontade, nada mais devem pedir. As recompensas celestes não serão para aqueles que não receberam, as recompensas celestes serão para aqueles que não receberam as recompensas na terra. Deus faz nesse momento a seleção de seus servidores fiéis e já assinalou aqueles que só aparentam devotamento a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. Somente aos que não recuaram diante da tarefa e que Ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração da terra, pelo Espiritismo. Então esse ensinamento que irá cumprir. Primeiro, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, essa passagem ela é muito interessante, porque Deus já separa, aqui, como diz, Ele mostra a separação que Ele faz no final do capítulo. Mas é muito interessante porque Ele já diz logo no começo: é chegado em tempo que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da terra, que é o que hoje a gente vê já está acontecendo, as mudanças terrenas que estão acontecendo. E felizes serão aqueles que trabalharão no campo do Senhor com desinteresse, movidos pela caridade. Aqui o que ele diz, é aqueles que fazem o bem, sem olhar a quem, sem querer qualquer tipo de recompensa,
faz por amor, por vontade, por querer em relação à melhora do próximo e de si mesmo, né? Fazendo realmente a caridade de dentro para fora e não simplesmente aquela caridade que só é vista como o orgulho, né, o destaque, né? Ele quer fazer e mostrar que faz, né? Então esses realmente são os servidores que Deus procura, né? Aqueles que vão em prol dos outros para socorrer realmente, sem olhar quem são, sem saber quais situações vivem, né, sem saber o que tem, né, sem saber até o que está acontecendo, simplesmente estendem a mão para ajudar, independente de qualquer coisa, né. Esse sim é o servidor real que coloca em prática o que Jesus ensina, né, a caridade, ajudar, né, aqueles que mais necessitam, né, sem realmente pensar que eu vou ajudar, eu vou ter alguma coisa em troca, vão me pagar, ou vão me dar, ou vão vir, ou Deus vai fazer algo, ou a espiritualidade vai nos ajudar. Não, é aqueles que fazem por vontade própria mesmo, né? Pelo amor realmente. É o amor que fala mais alto nesse momento. É o amor que mostra, que move essas pessoas a ajudarem aqueles mais necessitados, né? Como fala, suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que o esperam, né? E é verdade, quando a gente faz, né, com a caridade com amor, né, não há valor terreno, não há valor material que pague aquilo que vai ser recompensado para nós. Porque às vezes muitos pensam que fazendo bem vai trazer algo material ou não. Muitas vezes a nossa própria parte espiritual ela é muito mais ajudada do que a nossa parte material, né? Quando a gente faz o bem, né, quando ele fala 100 vezes mais do que esperava, às vezes as nossas próprias dívidas que a gente tem, né, do passado recente ou remoto, elas são diminuídas, né, com esses atos de amor, com esses atos de caridade. Então, às vezes, dívidas que a gente tem para pagar, esses atos eles diminuem ela. Não que tiram, eles não vão tirar, porque não, realmente não pode se tirar. O que pode é diminuir a pena, vamos dizer assim. Então, para uma aprovação às vezes muito mais pesada para o espírito, com esses tipos de atitude de melhora, praticando o amor e a caridade, às vezes essa aprovação, essa carga, ela fica mais leve. Então, para o espírito passar algo mais pesado, ao invés de passar algo mais pesado, né, ele vai passar algo mais leve, mais tranquilo, né? Então, não somente material a gente recebe, mas também a parte espiritual. Por isso que ele fala que recebe 100 vezes mais do que o esperado. E a gente recebe mesmo, né, o auxílio, o amparo da espiritualidade, as ajudas, as coisas que às vezes podem ficar dificultadas na parte terrena, ficam mais fáceis, né? As coisas são agilizadas, porque a gente tem o merecimento, né? Nós merecemos, porque nós fazemos, né? Nós ajudamos, nós praticamos, nós buscamos a melhora. Então, quando a gente faz isso, a espiritualidade também ajuda a gente nas coisas que nós precisamos, né? Não o supérfluo, isso não, mas sim daquilo que nós precisamos. Então, eles vão nos amparar, vão nos ajudar, e vai ficar mais fácil. Felizes serão aqueles que disserem, né, a seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir nossos esforços para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Na realidade, felizes somos nós que propagamos, né, toda essa divulgação da doutrina espírita, né, e chamamos também, né, vamos trabalhar junto. Quando ele fala vamos trabalhar unidos aqui, juntos, unidos, unir todas essas nossas forças, os nossos pensamentos, as nossas energias em prol daqueles que necessitam, né, em prol daqueles que ajudam. Então, quando a gente se une e faz a coisa acontecer, né, nós estamos trabalhando para que quando o Pai chegar, como diz aqui, quando o Nosso Senhor chegar, a obra está terminada, né? Porque, querendo ou não, nós temos que dar continuidade nisso que Jesus veio nos ensinar, né? A gente não pode simplesmente deixar parado.
E esse trabalho que a gente faz, a divulgação da doutrina espírita, do Evangelho, né, dos estudos, dos trabalhos, nós estamos dando continuidade na obra do Cristo. Né? E quando terminado isso, né, quando Jesus, vamos dizer assim, que se ele fosse voltar, né, porque ele, na realidade ele nunca foi embora, né, ele está sempre perto de nós, né, e sabe o que nós estamos fazendo, felizes somos nós que estamos propagando isso, unidos, juntos, em um grupo só, né, em um objetivo só, que é o amor, um objetivo só, que é a caridade, né, é propagar tudo isso, ajudar as pessoas que mais necessitam, ensinar o Evangelho de Cristo. Nós estamos dando continuidade na obra dele. E felizes somos nós que vamos ser recompensados. Aqueles que não querem ou aqueles que deixam de lado ou ignoram, na realidade eles vão ser, não é castigados, mas a vida vai cobrar, né? Como aqui fala. E é quando ele diz: venham a mim que vocês são, vocês que são bons servidores, que souberam calar os melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. Isso é muito importante, porque muitos de nós, né, nós deixamos os melindres nos tomar conta, né, as discórdias, porque aí entra a questão do orgulho e da vaidade, né, que é o que o Espiritismo, o Evangelho, ele combate, não termos isso, né. Então, quando a gente deixa aqui, né, que a gente cala nossos melindres, né, cala as discórdias, né, e deixa a obra fluir sem ser prejudicada, nós estamos sendo gratificados, né? Nós estamos, primeiro, que superando uma dificuldade, né, que é se libertar disso, do orgulho, do egoísmo, né, da vaidade. Nós estamos deixando isso de lado. Nós estamos superando isso, porque ainda somos espíritos imperfeitos, né? E todos nós ainda temos orgulho, temos vaidade, temos melindres, né? Às vezes causamos discórdia, sim, né? Mesmo que intencionalmente, mas às vezes acaba causando, né? Uma palavra mal colocada, uma frase maldita, né? Pode causar uma discórdia por causa de interpretações de outras pessoas, mas quando a gente cala esses pensamentos, vamos dizer assim, e essas intenções e vontades de propagar ou fazer isso, nós estamos melhorando como seres humanos e como os espíritos, e também estamos evitando que as obras que nós colocamos em prática, elas sejam prejudicadas, né? Então, é um ponto positivo, né? É um ponto onde nós estamos ganhando com isso, né? E com certeza Deus e a própria espiritualidade vai estar trabalhando para nos ajudar, né? E quando ele fala dos infelizes, mas os infelizes daqueles que por suas divergências vaidosas retardaram a hora da colheita. É o contrário do que ele já estava dizendo lá em cima. Por quê? Porque ao invés de fazer a coisa correta, ao invés de fazer a coisa certa, trabalhar em prol disso tudo, ele trabalha contra. Então, tudo que ele está plantando, ele vai retardar para colher lá na frente, né? Se ele está plantando a discórdia, o melindre, essas coisas, ele só vai colher isso, né? Ele não vai colher os bons frutos. Não adianta ele plantar isso e plantar o melindre, a discórdia e querer colher rosas perfumadas. Isso não vai acontecer. Ele vai colher o que ele está plantando. O que ele está querendo dizer que ele está retardando é justamente isso. As coisas boas que ele está deixando de fazer para colher. Ele está deixando para frente ao invés de antecipar, né? Ele está propagando coisas que não deveriam, né? Aí a tempestade virá sobre eles e serão levados no turbilhão. Na realidade, a tempestade é a vida, né? É a cobrança. Ele está colhendo o que ele plantou. Então, quando ele começa a colher o que ele está plantando, é essa tempestade que o Evangelho diz, né? Que são, na realidade, a lei de causa e efeito, né? Tudo que ele faz volta na mesma proporção. Então, quer dizer, quanto mais a gente fazer o bem, quanto mais a gente propagar a caridade, o amor, mais isso vai retornar para nós. O contrário disso vai vir também como sofrimento, mas para quê? Para aprendizado, né? Porque eu plantei aquilo, então eu tenho que colher aquilo. Então esse turbilhão realmente é o retorno do que a gente está plantando, né? É a colheita, né?
E nessas horas, quando ele fala piedade, quando vão pedir piedade, né? E aí Deus diz, né? Por que me pedem piedade? Vocês que não tiveram piedade com seus irmãos, que recusaram estender a mão ao fraco e o colocaram em situações ruins em vez de socorrê-los, né? Por que pedem piedade? Vocês que procuraram a sua recompensa nos gozos terrenos e na satisfação do orgulho. Quer dizer, esses, né, são aqueles que rejeitam ajudar os irmãos em necessidade, né? Ou se aproveitam, né, do fracasso do outro ou do problema do outro para levar a vantagem. E aí a cobrança é alta, né? Porque ao invés de ele fazer, ele está tendo a oportunidade de ajudar um irmão, ele está tendo a oportunidade de se ajudar, mas mesmo assim ele está olhando para dentro do egoísmo dele, ele está olhando para dentro da vaidade dele, do orgulho, né? Do eu quero para mim, né? Não quero para ele, eu quero para mim. Então eu estou deixando de estender a mão e ajudar alguém que está em necessidade, porque eu estou colocando a minha vaidade, o meu orgulho em cima. E aí quando acontece com ele, né, ele pede piedade a Deus, né? E quando aí Deus fala, por que vocês me pedem piedade se não tiveram com seus irmãos? Quer dizer, não foram piedosos com o irmão. Quando alguém pediu socorro ou ajuda, eles negaram, né? Eles negaram essa ajuda, esse amparo, esse auxílio. E aí quando eles pedem, eles querem, né? Então, nesse ponto, estão colhendo justamente, como ali foi falado, o que eles estão plantando, né? Estão negando o que Cristo veio nos ensinar. Eles estão deixando de estender a mão ao mais fraco, né? Eles não têm piedade, porque eles procuram, que nem fala, recompensa nos gozos terrenos e na satisfação do orgulho próprio, né? Então, quer dizer, eu quero os gozos terrenos, o meu orgulho próprio, eu quero as coisas daqui, para mim, né? Não quero para o outro. O outro, problema dele, mesmo sabendo que ele está passando por alguma necessidade. Mas a vida muda, a vida dá volta, os dias vão e vêm, né? E uma hora as posições nos papéis da vida se invertem. E aí essa pessoa realmente sente na pele o que é pedir ajuda e ser negado. Então esses são os infelizes, como eles dizem, né? E aí aqui ele explica que já receberam a recompensa, já receberam a sua gratificação de acordo com a sua vontade, né? Nada mais devem pedir. Então eles receberam já a sua recompensa de acordo com a vontade que eles têm, do que eles puderam dar e do que eles deram. Não mais que isso. Por isso que existe a questão do merecimento. Quando a gente trabalha mais em prol do bem, faz a caridade, ajuda o próximo, ajuda aquele que necessita, né, dentro dos nossos limites, né, nós também teremos os nossos merecimentos. Mas mesmo assim nós falharemos também em outras coisas, mas nós não deixamos de ajudar. É claro que se a gente for pôr numa balança, quem tem mais merecimento em relação à ajuda? Todos nós, todos, têm o auxílio o auxílio da ajuda, na realidade. Deus não vai deixar ninguém, né, por mais errado que ele esteja, sofrendo ou sem auxílio. Ele tem, mas ele vai ter, como aqui diz, dentro de cada merecimento. Então, dentro de um peso, dentro de uma balança, quem mais pratica o bem, claro que vai ter mais merecimento do que aquele que não faz, porque seria injusto da parte de Deus, né, nas leis, dentro das leis dele, dar auxílio igual a um que faz atos bons e aquele que não faz, né? Então aí já seria uma injustiça, né? Porque não fazendo nada e também tem o mesmo merecimento que eu, né? Mas por causa das leis que regem o universo, as leis de Deus, isso fica muito bem equilibrado, né? Isso fica muito bem correto, são aplicadas conforme cada ato e intenções, né? Então por isso que as recompensas vêm baseadas nos atos, nas intenções e nos merecimentos, né? Se eu tenho merecimento, eu recebo. Se eu não tenho, não recebo. Não adianta, eu tenho que fazer por mérito, né? A gente não pode, isso já acontece hoje na parte material, né? Se eu quero passar num concurso público e não estudo, eu tenho merecimento de passar? Não, né? É correto eu passar
e alguém não passar, a não ser que a pessoa seja muito bem dotada de inteligência que não necessite, que às vezes pode acontecer, mas é só um exemplo. Mas se eu não estudo e não passo, não posso culpar, né, a prova ou quem criou, sendo que eu não fiz o meu dever de casa. Então eu não tenho esse merecimento. Agora, a partir do momento que eu estudo corretamente, tenho todos os merecimentos, que eu vou conseguir, né? Então é bem isso que essa passagem ela quer também nos dizer, que na realidade somos todos chamados ao trabalho, né? E aí, finalizando essa parte, ele diz que as recompensas celestes são para aqueles que não receberam as recompensas na terra. São justamente os primeiros parágrafos, né? Que ele fala que é aqueles que trabalharam no campo, né, do Senhor, sem o desinteresse, com a caridade, né? Eles vão receber isso que eles não receberam aquilo. Deus faz nesse momento a seleção dos servidores fiéis. Ele já assinalou aqueles que aparentam devotamente. Então também tem isso, aqueles que aparentam ser devotos, mas não são, né? A fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. Porque dentro dos que ainda fazem o trabalho da caridade, o trabalho do amor, eles podem até entrar, mas eles aparentam devotamento daquilo, mas não são, né? Então Deus também consegue, através das leis, separar isso, né? Para que não retire daquele que realmente trabalhe corretamente, né? Aquele que realmente mereça. Somente aos que não recuam diante da tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração da terra pelo Espiritismo. E é então esse ensinamento irá se cumprir, quer dizer, somente aqueles que realmente, eles, em qualquer momento, em qualquer situação, ele não vai recuar das tarefas. Foi dado, ele vai cumprir, ele vai fazer, ele vai dar um jeito. Ele não vai deixar, como aqui fala, entrar na questão do melindre, na questão do orgulho, da vaidade. Ele vai fazer, é a responsabilidade dele, é o que foi proposto, né? É o que foi dado. Então, esse sim, cada vez mais, né, vai ser confiado tarefas, que aqui fala, mais difíceis na grande obra da regeneração da terra, né? Então, aqueles que realmente, né, são trabalhadores do bem, né, são fiéis, eles vão até o fim, independente do que esteja acontecendo, sem reclamar, sem se melindrar, né, sem se desanimar e abandonar o barco, vamos dizer assim. Eles vão tocar de alguma forma, mesmo que seja de uma forma mais difícil e mais complicada, mas eles não vão desistir, porque na realidade, pensando pelo lado lógico, não devemos, né? Se a missão foi nos dada, nós devemos ir até o fim. Na realidade, também faz parte da nossa aprovação e da nossa evolução, né? Na realidade, faz parte, às vezes, até do nosso plano reencarnatório, onde foi programado isso, e nós também assinamos, né, um contrato que faríamos isso, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes é até um teste para a nossa aprovação mesmo, para saber se nós vamos suportar aquilo. Então, se suportarmos com fé e esperança, claro que depois missões maiores, né, tarefas maiores, virão até nós, porque nós daremos conta. E lembrando que Deus sempre confia em nós, né? Como aqui ele fala, ele sempre está confiando em que a gente pode e é capaz de fazer. Somos nós, seres humanos encarnados, é que nos deixamos entrar nessas vibrações inferiores, nessas chagas, e nos deixamos cair, nos deixamos envolver com espíritos inferiores que nos levam a tirar do nosso caminho, a tirar da nossa tarefa, e às vezes, né, precisamos de um tempo colocar a cabeça em ordem, voltar ao trilho normal para continuar, né? Porque isso também faz parte da nossa caminhada, né? Da nossa tarefa, as dificuldades, os empecilhos, né? Porque é delas que depois concluídas é que vamos conseguir tirar, né, o proveito das coisas boas, né? Sem contar com a evolução que nós vamos ter, tanto espiritual quanto física. Então Deus, quando ele propõe essas coisas, é acreditando que a gente vá conseguir, né, a
propagar o nosso trabalho. Se errarmos e fracassarmos, teremos que tentar de novo, né? Porque ele vai confiar mais uma vez. E aí é como ele fala, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino do céu. Quer dizer, não importa a colocação ou a forma, o importante é a gente fazer a coisa de forma correta, fazer como aqui falou, né? Movidos pela caridade e sem o desinteresse. Não adianta nós sermos os primeiros a ser convocados, né, para o trabalho e fazer com vaidade, com orgulho, né, com egoísmo, né, porque aí nós seremos os últimos. Mas às vezes os últimos que estão chegando, né, aqueles que fazem com mais amor, com mais desapego, com desinteresse, eles serão os primeiros a ser recompensados, mesmo que a quantidade de horas trabalhadas, vamos dizer assim, sejam menores do que os primeiros, mas eles vão receber mais pelo simples fato de fazerem com amor, com desinteresse, fazer da forma que Cristo ensinou, né? E não fazer da forma que eles acham correto. Então não é porque fomos os primeiros que seremos premiados e os últimos não serão, que esses papéis, conforme esse capítulo nos mostra, né, que os últimos serão pagos da mesma forma que os primeiros, né, que nos outros tópicos atrás o Senhor da Vinha paga todos eles com um denário, né, para todos, mesmo aqueles que foram trabalhar desde de manhã até aqueles últimos que foram no finalzinho da tarde. Mas ele dá a oportunidade a todos, né? É o que aqui quer dizer, ele está dando oportunidade, Deus está dando a oportunidade a todos de trabalhar, né? Basta nós, como trabalhadores do Senhor, pegar essa tarefa com amor e carinho e fazer ela certa, fazer ela da forma que tem que ser, porque a recompensa ela virá em uma hora ou outra, né? Então, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, né? E tem até, acho que se eu não estou enganado, se é nesse capítulo também, que Jesus ensina, né, que quando você chegar a uma mesa, né, for convidado a um jantar, não se sente nas primeiras cadeiras, né? Sente-se geralmente nas últimas, porque quando a gente chega no jantar e senta na primeira, a gente pode passar, né, a vergonha, dizer assim, do anfitrião pedir para você trocar de lugar com outra pessoa, né? E quando você senta na última cadeira, se você se torna uma pessoa importante para o anfitrião, ele vai te chamar, né, para as primeiras cadeiras. Então, não são os primeiros lugares não são os melhores, né, se a gente for analisar na ótica de Jesus, né? Os melhores lugares são para aqueles que são mais importantes, né? E não a colocação, independente de onde ele está, né? Então eu acho muito interessante esses exemplos de Jesus, que realmente, quando a gente chega em algum lugar, não pensar que nós somos os melhores, os primeiros, né? Não é porque eu fui o primeiro a chegar que eu tenho todo o direito de ser o primeiro da fila ou o primeiro de um lugar onde pessoas importantes podem sentar. Então é uma reflexão que eu acho muito interessante, onde a gente precisa realmente nos colocar no nosso lugar, né? A saber até que ponto a gente pode ir ou não, né? Para quê? Justamente como Jesus fala, para que a gente não passe uma vergonha / humilhação perante outras pessoas. Então que a gente possa pensar que todos os dias nós temos uma oportunidade de ser chamados ao trabalho, né? Que a gente possa abraçar essa oportunidade, mesmo que ela seja pequena, porque é das pequenas oportunidades que depois as grandes obras podem sair. Se a gente deixa passar pequena oportunidade, lá no futuro a gente pode se arrepender por não ter dado continuidade e ter ampliado uma obra, né? Então, por mais que ela seja pequena, abrace, porque como aqui diz, a partir das tarefas elas vão crescendo cada vez mais. Então quer dizer, da pequena ela vai passando para a média até a grande. Então não queremos pegar já as tarefas grandes ou médias, mesmo porque às vezes a gente nem está preparado
ou não dá conta. E aí é aonde entra a questão do fracasso. Então a oportunidade é dada a todos, a todo momento. Basta a gente começar a ter uma visão um pouco diferente disso e começar a aplicar no dia a dia o próprio Evangelho de Jesus, que essas oportunidades elas chegam. E vamos abraçar, porque a obra está aberta a todos, né? O terreno está aberto a todos os plantios. Basta nós sabermos o que plantar e o que fazer. Possamos todos unidos, né, como aqui diz, continuar essa obra do Mestre Jesus. Que todos tenham uma boa noite, um final de quarta-feira excelente, um final de semana. Que Jesus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus.